Bem-vindo a mais esta reflexão. Temos a história de um homem rico que procura Jesus, ou seja, na realidade, alguns evangelhos falam de um jovem rico. Procura Jesus para entender na realidade o que precisava fazer para ser salvo. Por isso, a gente sempre lê, sempre olha essa história e precisamos observá-las em várias perspectivas de maneira simples. E aí pensar assim, de fato, não nos pode faltar o importante, assim como neste jovem, neste homem, tá? E o importante muitas vezes não é o que pensamos. Diz lá em Marcos 10, versículo 17 ao 22, pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ou seja, o que ele queria saber. Jesus respondeu: Porque você me chama de bom, ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus, olhando para ele com amor, disse: Só uma coisa falta a você. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste porque era dono de muitas propriedades. Que é importante a gente entender. A questão é dinheiro? Não. Jesus não estava preocupado com dinheiro, ele nunca se preocupou, tanto que tinham pessoas ricas que estavam envolvidas com seu ministério, pessoas abastadas. Mas qual era a questão deste jovem? É isso que a gente precisa refletir, porque talvez seja a mesma atitude que temos na questão do dinheiro. Talvez eu não seja rico, talvez não tenha abundância, mas é aquilo que nos falta que é importante no reino de Deus. A motivação correta. Primeiro, não se trata de fazer algo para alcançar a salvação. Não é o nosso empenho nem o nosso esforço. Tanto que este jovem ou este homem guardava basicamente a lei. Ele fazia isso com dedicação. Mas o que lhe faltava? A motivação. A motivação correta para fazer as coisas. Aonde estava o seu coração? Aonde ele se prendia, o que prendia sua atenção, seu desejo, sua vontade. E isso não necessariamente está relacionado à riqueza, mas a tantas outras coisas. Ao próprio conhecimento, à própria arrogância, a pensar que é capaz de fazer tudo. Então, mas nós precisamos entender, o reino de Deus não se trata disso, mas no reconhecimento que precisamos nos livrar de tudo isso, de tudo aquilo que achamos que é o nosso porto seguro, que é a nossa segurança, pois não temos segurança em nada. Reino de Deus se trata de vivermos na plenitude do querer do Pai, revelando toda a sua vontade, mas com o coração totalmente voltado para o Senhor, para revelar a sua glória, para manifestar o seu querer, para expressar o seu desejo. A gente precisa amadurecer. Precisamos conhecer a vontade de Deus, compreender o seu querer e sermos o instrumento e a expressão de sua justiça neste mundo, glorificando o seu nome. Temos que entender isso. Dependemos inteiramente do Senhor. Precisamos estar com o coração voltado plenamente para o Senhor. Os dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Este é o mínimo, pois Jesus nos chamou para amar como Ele amou. E é isso que a gente precisa entender. Viver o reino de Deus é aprendermos a amar como Cristo, é entendermos que é assim que devemos viver, é assim que revelamos o Pai, é assim que glorificamos o seu nome. Por isso, não pode faltar o importante: a nossa completa dependência de Deus, o nosso coração inteiramente, totalmente voltado para toda a sua vontade, de maneira que a gente, sendo expressão dele, tendo recebido da sua natureza,
possamos viver aqui neste mundo como Cristo e assim as pessoas poderão ver Deus através de nossas vidas. Não se trata da nossa religiosidade, do nosso conhecimento, mas de sermos expressão da glória de Deus neste mundo. Que a gente possa crescer, amadurecer, compreender a vontade de Deus e sermos esse instrumento, essa expressão das suas virtudes diante de todas as pessoas, ofertando as nossas vidas à vontade do Pai, para que nós amemos como Cristo. E assim, nós sejamos instrumento de salvação e de reconciliação das pessoas com Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.